Fala, rapaziada! Vamos embora que hoje vai ter muitas análises nesse sabadão, tá? Como vocês já podem ver, temos aqui Aston Villa contra a equipe do Arsenal, temos o Wolves contra o Bournemouth, Monza contra Milan, Newcastle contra Liverpool, Borussia Mönchengladbach contra Bayern de Munique, Feyenoord contra o AZ, tá? Esses foram os jogos que eu separei para analisar com vocês detalhadamente aqui e também extrair uma aposta de pré-jogo, tá? Então fica até o final desse vídeo para que você entenda como apostar em todos esses jogos, beleza? Lembrando que, cara, curte esse vídeo, deixa aquele likezão para esse vídeo entregar para mais pessoas, tá? E também se inscreve aqui no meu canal para que você todos os dias receba análises como essa e também vídeos com muitas informações sobre apostas esportivas para te fazer ser lucrativo, beleza? Aqui na descrição também eu vou deixar meu Telegram gratuito onde eu compartilho análises no ao vivo. Cara, de presente de Natal eu ganhei isso aqui, ó. Mais tendão, né? Mas, cara, faz o seguinte, vamos começar logo com essas análises. Solta a vinheta aí. Show de bola! Vamos na cara do gol, velho. Tô aqui com o meu cafezinho e já vou começar logo com Arsenal contra o Aston Villa. O Arsenal jogando fora de casa, tá? Galera, vamos lá. O Arsenal, ele deu uma vacilada agora, né, nesses últimos jogos. São 3 jogos sem conseguir vencer e acabou de perder a liderança para a equipe do Manchester City, né? O Arsenal acabou tendo a derrota contra o Everton, acabou tendo um empate contra o Brentford e acabou perdendo para o Manchester City. Esse jogo do Brentford foi bem injusto, né? Porque o gol do Brentford estava impedido e o juiz acabou validando o gol. Foi um erro realmente do VAR, né? Contra o Everton, realmente o Arsenal não jogou bem. E contra o Manchester City, o Arsenal até jogou bem, mas o Manchester City foi melhor e foi mais eficiente e conseguiu vencer a partida. Agora o Arsenal precisa vencer realmente as suas partidas, tá? Não tem mais esse negócio de não pode vacilar. O Arsenal tem um jogo a menos em relação ao Manchester City, ou seja, consegue ainda voltar para a liderança se vencer nesse jogo. Porém, cada jogo agora é decisão para a equipe do Arsenal. Cada jogo é decisão. E vai enfrentar a equipe do Aston Villa, que é uma equipe que tem um bom ataque, né, que consegue produzir muito bem, porém defensivamente é muito frágil. E diante do ataque do Arsenal, eu acredito que vai sofrer um pouco, tá? A equipe do Aston Villa. Acredito que tem realmente muitos pontos que o Arsenal pode explorar, principalmente com muita velocidade nas pontas. Algo que tem dificuldade para o Arsenal é de fato dobrar a marcação sobre esses pontos, né? Sobre Saka e sobre Gabriel Martinelli. E aí está anulando realmente esses jogadores. Depende muito da equipe do Odegaard, né? Na produção, na distribuição de passes. E a falta do Gabriel Jesus hoje é muito nítida, porque o Nketiah é um atleta muito limitado, é um atleta com uma qualidade muito baixa. Então o Arsenal acaba tendo uma perda muito grande sem o Gabriel Jesus. Contratou o Trossard agora, né, como uma peça de reposição, não para a posição do Gabriel Jesus, para a posição ali do Martinelli, que também é uma ótima opção agora para o banco, tá? Para esse jogo, cara, para esse jogo é o seguinte, tá? Como eu falei, a defesa do Aston Villa é uma defesa muito frágil. Se a gente pegar aqui os últimos jogos do Aston Villa, tá? Os últimos jogos do Aston Villa, eles perderam por 3-1 do Manchester City, tá? Perderam em casa por 4-2 da equipe do Leicester, beleza? Que não tá com um bom ataque. Aí acabou vencendo a equipe do Southampton, venceu a equipe do Leeds e antes disso vinha de uma derrota para um empate para a equipe do Wolves, tá? O Arsenal, como eu falei, foi aquele retrospecto. Esse aqui é um jogo muito difícil e uma aposta até mais arriscada, tá? Mas eu acredito que o Arsenal saia com essa vitória devido à frágil defesa realmente da equipe do Aston Villa. Mas é um jogo para se observar no ao vivo e buscar uma oportunidade, principalmente favorecendo a vitória do Arsenal. Você pode até utilizar um handicap durante a partida, favorecendo ali o Arsenal, tá? Um handicap menos 0,25. Para mim é a melhor opção, ok? Porque eu acredito que tem grande possibilidade do Arsenal vencer esse jogo devido às falhas defensivas da equipe do Aston Villa. Já esse jogo aqui do Wolves contra a equipe do Bournemouth, aqui já é um jogo diferente. Aqui é um jogo que eu acredito sim na vitória do Wolves, tá? Por quê? O Wolves começou muito mal a temporada. Não é à toa que se a gente olhar a classificação, o Wolves está lá embaixo, né? Bem próximo ali do Bournemouth. O Bournemouth consegue ser pior. O Bournemouth é uma das equipes, um grandes favoritos a ser rebaixado. Inclusive eu acredito que vai ser rebaixado, tá? A equipe do Wolves, eles melhoraram muito nos últimos jogos, eles vêm melhorando muito. E essa melhora da equipe do Wolves vem muito também
da parte defensiva, que o time vem melhorando defensivamente. No início do campeonato o time estava cedendo muitos gols devido à quantidade de lesões. Por isso que o Wolves contratou bastante nessa temporada, nessa janela de transferência, e fortaleceu principalmente o seu setor defensivo, né? Com isso o Wolves melhorou defensivamente e o seu ataque vem funcionando. O Wolves vem de vitórias bem interessantes, né? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, cadê o jogo do Wolves? Tá lá em cima. Aqui, ó, o Wolves vem de vitórias bem interessantes, que vale a pena a gente comentar. Deixa eu abrir mesmo aqui nos últimos jogos, ó. Os últimos jogos do Wolves foi uma vitória contra o Southampton fora de casa, que foi aquele gol do João Gomes no final do jogo. Venceu por 3-0 a equipe do Liverpool, né? Uma vitória que trouxe autoridade e eu acredito muito que o time cresceu muito após essa partida, ganhou muita confiança, principalmente nos seus jogos dentro de casa, tá? Tinha perdido para a equipe do Manchester City, perdeu esse jogo para o Liverpool, mas foi pela Copa da Liga, tá? E tinha vencido o West Ham. Ou seja, pelos últimos jogos, pela Premier League, o único jogo que eles perderam foi um 3-0 contra o City, fora de casa. Até aí tudo bem, normal, porque é o Manchester City, tá? Agora vamos dar uma olhada no Bournemouth. Galera, dá uma olhada no Bournemouth. Peguei aqui, né, o aproveitamento da equipe do Wolves dentro de casa. Olha o aproveitamento do Bournemouth fora de casa, cara. O Bournemouth simplesmente perdeu todos os jogos, não venceu nenhum jogo fora de casa. Vem de 5 derrotas consecutivas fora de casa. Derrota pro Leeds, derrota pro Chelsea, derrota pro Manchester United, derrota pro Brentford, derrota pro Brighton. Perdeu todos os jogos, todos realmente jogos dentro de casa. Realmente é complicado. O único jogo que ele venceu, na verdade, venceu um jogo, que foi contra o Nottingham Forest. Errei aqui, tá? Venceu um jogo apenas. Todos os outros jogos eles perderam e teve apenas 2 empates fora de casa. Como eu falei, a equipe do Wolves, ela vem melhorando bastante, principalmente devido a essa vitória do Liverpool pela Premier League por 3-0 dentro de casa. E por esse motivo eu acredito sim na vitória do Wolves, tá? Tem um time melhor, tem uma defesa melhor. Inclusive, falando de defesa, dá uma olhada nisso aqui também, ó, no mercado de gols. Aqui são os gols feitos, tá, pelas equipes. O Wolves ainda tem problemas no seu setor ofensivo, mas dentro de casa eles jogam muito bem, conseguem marcar gols, principalmente nos últimos jogos. E como eu falei, o Wolves melhorou muito defensivamente. Mas olha a equipe do Bournemouth. O Bournemouth tem uma média de gol concedido de 3 gols por jogo, 2,91. Ou seja, todos os jogos, 100% dos jogos, o Bournemouth cedeu gol. 100% dos jogos. Em 82% dos jogos concederam no mínimo 2 gols. É por esse motivo que eu acredito muito no favoritismo da equipe do Wolverhampton, tá? Do Wolves. E acredito que sai com essa vitória, tá pagando uma odds ali 1,66, que na minha opinião é uma odds de valor, essa odds do Wolves, tá? Então a vitória do Wolves aqui é bem interessante, do Arsenal também, só que o Arsenal é bem arriscado, beleza? Vindo aqui agora, vou continuar na Premier League, vou terminar aqui, vai ter o jogo do Newcastle contra o Liverpool. Galera, o Liverpool a gente sabe que não vive uma boa fase, não vive um bom momento. Tá? Vem tendo muitas dificuldades no setor defensivo, com a perda do Van Dijk, né? Perdeu o seu melhor jogador, que foi o Thiago Alcântara, jogador do meio campo. E o ataque ainda está um ataque que está se entrosando ali, com o Gakpo, Salah e o Muniz, né? Então, assim, realmente é um ataque que não está entrosado e que vem tendo dificuldades. Não é à toa que o Liverpool vem passando perrengue nos últimos jogos. Não é à toa, perdeu de 3-0 para a equipe do Wolves. E o Liverpool precisa urgentemente se recuperar dentro do campeonato. Porém, o Liverpool tem um jogo muito importante no meio da semana contra a equipe do Real Madrid. Então o Liverpool sabe que o foco deles também está contra o Real Madrid, mas não deve poupar seus jogadores contra o Newcastle. Porém, do outro lado tem um time muito forte defensivamente. O Liverpool venceu agora contra a equipe do Everton, mas foram 2 gols e foram 2 gols de contra-ataque. O Liverpool não criou muitas jogadas, sim, mereceu ter vencido o jogo, tá? Mas não criou muitas jogadas. E no primeiro tempo, praticamente o primeiro tempo inteiro, o Liverpool não criou nenhuma jogada e as melhores oportunidades foi realmente da equipe do Everton, né? O Everton, inclusive, teve uma bola na trave que colocou e nesse contra-ataque acabou tomando o gol. No segundo tempo, o Liverpool aproveitou outro contra-ataque, fez outro gol
e aí acabou o jogo, matou o jogo, tá? Só que aqui é um jogo bem interessante, um jogo importante para a equipe do Newcastle. A briga para uma vaga na Champions League está muito acirrada. A gente sabe que o Manchester City, Arsenal e Manchester United está praticamente garantido, né, na Champions League, porque são times que vêm tendo uma regularidade muito grande, uma constância muito grande apresentando um futebol, um desempenho absurdo, né? E a briga vai ficar aqui para uma vaga e uma repescagem diante do Newcastle e Tottenham, né? Então, na verdade, uma vaga só, né, que é o do Newcastle aqui, quarto lugar, porque a outra é a Europa League. Então, assim, é uma vaga sendo disputada pelo Tottenham, Newcastle, Tottenham, Brighton. Não vou nem colocar Fulham e Brentford, mas eu vou colocar aqui o Chelsea, que vai entrar nessa briga, e o Liverpool também, que vai estar entrando nessa briga. Então, é uma vaga apenas de Champions, na minha opinião, para Newcastle, Tottenham, Brighton, Liverpool e Chelsea. Ou seja, a briga vai ser muito grande, por isso que eu não acredito que Klopp vai poupar os seus jogadores diante desse jogo. Mas o Newcastle vai com tudo para poder vencer essa partida, ainda mais contra um adversário direto, né? E o que é que o grande ponto da equipe do Newcastle? A sua defesa, cara. Eles só tomaram 13 gols em 22 jogos. É uma defesa absurda do Newcastle, né? Porém, o ataque é um ataque eficiente, mas nos últimos jogos vem passando dificuldades. Se a gente olhar os últimos jogos, principalmente da equipe do Newcastle, colocando aqui, ó, o Newcastle empatou com o Bournemouth por 1-1, empatou com o West Ham por 1-1, venceu o Southampton, venceu o Southampton, que teve jogo de Copa, né? Crystal Palace 0-0, contra o Fulham ganhou de 1-0, contra o Leicester 2-0. Então, assim, são jogos bem com um placar bem magro, né? Porém, um time muito eficiente. Mas vem de 2 empates consecutivos contra o West Ham e contra a equipe do Bournemouth, adversários, entre aspas, fracos, tá? A equipe do Liverpool venceu o Everton agora, mas vem da derrota pro Wolves e vem de uma derrota pro Brighton e um empate pro Chelsea, tá? Então, cara, de verdade, esse jogo eu vejo um jogo de abaixo, tá? Eu vejo um jogo de abaixo, inclusive só para trazer os números para vocês de gols concedidos. Mas eu também vejo uma ótima opção, o Newcastle, o handicap para o Newcastle 0.0, onde empate devolve a aposta para o Newcastle. Eu, na minha opinião, o Newcastle é favorito para esse jogo. Olha, os gols feitos aqui da equipe do Newcastle, tá? 1.73 gols por jogo é a média. O Liverpool tem apenas 1 gol por jogo de média. Ou seja, o ataque do Liverpool realmente está muito abaixo e contra a melhor defesa do campeonato disparado. Disparado, o Newcastle é a melhor defesa do campeonato. Então, não acredito que o Newcastle vai sofrer com esse ataque do Liverpool. Não acredito nisso. E, como eu falei, a melhor defesa do Newcastle é a do Newcastle, né? É menos de 1 gol concedido por partida, e do Liverpool uma média de 2 gols que eles tomam por jogo. Então, realmente, o Newcastle 0.0, esse handicap, onde empate devolve a aposta, na minha opinião, é uma ótima opção aqui, tá? O time do Newcastle realmente está fazendo uma temporada absurda. Monza contra Milan. O Monza vive um ótimo momento, vem jogando bastante, não perdeu nas últimas 8 partidas, tá? Só para deixar muito claro aqui, a equipe do Monza, ó, fez 28 gols, sofreu 30, o Milan 38 gols, sofreu 30 também, tá? Mesmo número de gols sofridos. Os últimos jogos do Milan foi que realmente pesou aqui, beleza? O Milan vem de uma vitória contra o Torino e contra o Tottenham, e eu acredito que isso vai fazer o Milan crescer, voltar a crescer, porque o Milan vinha de muitos jogos sem vencer, mais de 5 jogos. Ó. Perdeu para a Inter de Milão, perdeu para Sassuolo, tomando uma goleada dentro de casa, perdeu para o Lazio, tomando uma goleada, perdeu para a Inter, tinha perdido aquela final, né, para a Inter, tomando goleada de 3-0, empatou com a equipe do Lecce, perdeu para a equipe do Torino e acabou empatando com a Roma. Realmente o retrospecto do Milan não vinha bem. Só que agora o Milan venceu a equipe do Torino, um jogo muito difícil, e o Milan venceu o Tottenham pela Champions League, tá? A equipe do Monza vem num retrospecto muito bom, né? Venceu o Bologna fora de casa, empatou com o Sampdoria, venceu a Juventus e empatou com a Sassuolo. Bons jogos realmente do Monza. Só que vamos para a classificação aqui novamente. Napoli, a gente sabe que vai ser campeão do italiano. Não vejo esse título ameaçado, não vejo o Napoli perdendo. Inter de Milão provavelmente vai conseguir essa vaga para Champions, porque na minha opinião, depois do Napoli, é o melhor time do italiano. E aí vai ficar uma briga muito grande aqui, velho, muito grande mesmo, entre Atalanta, Roma, Milan, Lazio e ainda tem a Juventus, que eu vou colocar nessa briga, porque vem de uma recuperação muito forte, muito grande. Melhorou defensivamente, o ataque está funcionando. O Di Maria, inclusive, está jogando muito pela Juventus.
Então vou colocar esses times aqui brigando por 2 vagas, né? Então, cara, tá muito acirrado. Hoje, com essas derrotas do Milan, o Milan saiu da zona de classificação para Champions. Então precisa muito vencer esse jogo mesmo fora de casa. E eu vejo a equipe do Milan, o time do Milan, superior comparado à equipe do Monza. Inclusive, o time que eu acredito que vai para campo é o mesmo time que jogou pela Champions League, com Giroud, Rafael Leão, Brahim Dias, né? O Tonali, grande jogador Tonali, Theo Hernandes. Realmente eu acredito que vai repetir esse time. Eu vejo um time muito superior comparado ao time do Monza, por mais que o Monza viva uma boa fase. Porém, como uma forma de proteção, o handicap, eu recomendo vocês utilizarem, o Milan está pagando muito bem também, está pagando 2,10, o handicap menos 0,25. O que significa isso? Se o Milan vencer a partida, você ganha a aposta. Se o Milan empatar a partida, você perde metade da aposta. Se o Milan perder a partida, você perde a aposta. Na minha opinião é isso. Tá? Vale a pena esse risco de empate, perder apenas metade da aposta, porque eu acredito realmente que o Milan vem muito forte para essa partida contra o Monza, pela necessidade de vitória. E para a gente finalizar as análises desse sábado, deixei aqui o jogo do Borussia Mönchengladbach contra o Bayern de Munique. Um jogo muito favorável para gols, tá? O Bayern de Munique marcou nas últimas 10 partidas, não perdeu as últimas 10. Marcou 2 ou mais gols em 6 partidas. Em todos os jogos, em 9 jogos das últimas 10 partidas, aconteceu pelo menos 2 gols. Também gol no primeiro tempo, de 10 partidas em 9 jogos, gol no primeiro tempo. Tá? A equipe do Borussia Mönchengladbach tem uma defesa muito falha mesmo, não é à toa que concedeu em 9 jogos das últimas 10 partidas, concedeu 2 ou mais gols em 6 partidas, tá? Em 8 partidas foi acima de 2,5, ambos marcam sim em 8, e em 8 jogos das últimas 10 partidas aconteceu gol no primeiro tempo. Então a ótima opção aqui é gol no primeiro tempo e acima de 1,5, tá? Para esse jogo. E você pode combinar com a múltipla aqui no jogo do Feyenoord contra a equipe do AZ, porque o Feyenoord também é uma equipe extremamente ofensiva. Não é à toa que marcou nas últimas 10 partidas, tá? Vem também de uma sequência muito positiva, marcou 2 ou mais gols em 7 jogos, concedeu em 8 jogos, ou seja, é uma equipe que faz muitos gols, mas também que cede muitos gols, tá? Nas últimas 3 partidas aconteceu pelo menos 3 gols, e nas últimas 10 partidas do Feyenoord aconteceu um gol no primeiro tempo, beleza? E vai jogar contra o AZ, que é uma equipe também bem ofensiva. Então acredito também num gol no primeiro tempo e acredito na partida acima de 1,5. Você pode combinar esse jogo junto com o do Bayern de Munique, beleza? Galera, tamo junto, deixei aqui na descrição o link do meu Telegram. Conta comigo, sabadão, que seja muito lucrativo para todos nós, tá? Valeu!